Capítulo 4. Da fazenda para o bairro. No dia 11 de outubro de 1996, quando eram quase 6 horas da tarde, apareceu o espírito mestre e conselheiro-chefe chamado Asbad, semelhante ao mal, ao meu avô, o velho Bengo, e disse-lhe: Não tema, eu venho da grande majestade, Lúcifer, e trago boas novas para o príncipe que nasceu no meio de vocês. Ele agradece a fidelidade e a obediência de vocês às exigências dadas para a primeira formação e ensino da criança escolhida. Vim aqui para dizer que chegou o tempo de levar a criança ao bairro, para que conheça uma nova realidade, porque lá na fazenda já recebeu a base que devia ter. Mas ele espera que continuem a cumprir seus deveres de ensinar o caminho que a criança deve seguir, a fim de que não venha se desviar da senda da luz para as trevas, e percamos essa criança de vista, desviando-se ela da sua missão. Então, vai e transmita isso ao seu compadre e companheiro de luta. Quando eram 2 horas da manhã, após nossa reunião oculta da noite, o culto de adoração satânico, meus avós se reuniram em particular e meu avô Bengo transmitiu a mensagem vinda do grande príncipe ao meu avô Gabriel. Ele disse: Nosso Supremo Príncipe nos enviou o Espírito Mestre e Conselheiro-Chefe com a mensagem de paz e alegria de que já podemos levar a criança para o bairro, mas devemos continuar a ter o mesmo cuidado, ensiná-la no caminho em que deve andar, para que sua atenção não venha a ser desviada. Ela simplesmente mudará de espaço físico, e teremos que ter mais cuidado do que antes, por causa das ovelhas devoradoras que andam à procura de quem possam salvar, para apresentar ao seu senhor. O velho Gabriel respondeu-lhe: Sim, assim como foi dito, assim mesmo será feito. Ao amanhecer do dia iremos ao bairro. No dia 12 de outubro, às 8 horas em ponto, hora do pequeno almoço da manhã, a refeição mais pesada do dia, estávamos reunidos, e lá estavam minha avó, meu avô, eu com apenas 6 anos de idade e os espíritos companheiros, à mesma mesa, como era nosso costume. Meu avô nos disse: Hoje mesmo vamos mudar de casa, voltaremos para nossa casa lá no bairro. Mas viremos para cá aos fins de semana, pois chegou o tempo de o anjinho conhecer outros seres e aprender a conviver com eles. E conhecer outra sociedade, que lhe é desconhecida. Minha avó, com o lindo olhar de uma mãe amorosa, olhou para mim e sorriu. Ela disse: Se essa mudança for de acordo com a vontade do Supremo Príncipe, será também uma bênção para o menino. Porque aqui ele aprendeu muito com a natureza, e os espíritos sempre foram uma boa companhia para ele. Sempre o acompanhei brincando com eles como se fosse maluquinho, correndo de um lugar para outro, com muita cautela, como se fosse um adulto fazendo exercícios físicos. Aqui ele aprendeu muitas coisas que não vai esquecer. Por mais longe que for, as lembranças desta fazenda estarão marcadas na memória de longo prazo até o resto de sua vida. As lembranças do ensino que recebeu, de nós e dos espíritos, sempre o acompanharão. Foi aqui que ele aprendeu o ABC, como base que vai guiá-lo por onde for. Ele é muito inteligente. Sua inteligência está acima do normal. Minha avó perguntou ao meu avô: Marido, quando você recebeu essa informação? E a resposta foi: Querida, como de costume, ao nosso sacerdote vieram ordens da nossa própria majestade, Lúcifer. A criança tem uma longa caminhada, que começou aqui neste lugar humilde, que foi sua escola básica, com a natureza e os espíritos, e conosco. Não tenha medo e não se preocupe, porque ele sempre estará conosco e ao nosso lado. Ele poderá estar ausente de nós, mas sempre estará em companhia dos espíritos. Ele não é como um de nós, tem maiores privilégios que todos nós juntos. Será uma estrela no meio das maiores estrelas do mundo, porque ele foi escolhido e consagrado para uma missão específica, com maior poder e com um nível muito elevado acima do nosso. Por isso é que nós não iremos perdê-lo. Naquele momento, fiquei somente a ouvi-los enquanto falavam. Interiormente eu me questionava: vou conhecer os malditos, os crentes e cristãos fiéis daquele idiota que foi morto na cruz? Ah, eu terei o prazer de acabar com toda essa raça. Eu tinha ódio de todo ser humano, mas, principalmente, dos que eram crentes e cristãos fiéis a outro senhor que não fosse o meu, pois eles não mereciam viver nem deviam existir neste mundo. Eu sabia, pois tinha aprendido com os espíritos, que neste mundo todo ser humano pertence a um lado do grande conflito. Todos que não forem daquele que está unido ao grande Criador são mortos-vivos e escravos, e esses já eram nossos naturalmente. Tínhamos que lutar para influenciar ou destruir com veneno físico, mental e espiritual da alma a mente dos que eram vivos e mantinham a vida ligada ao grande Criador e ao seu Filho. Porque a adoração desses vivos ao seu Deus estava baseada nessas 3 dimensões, e eles recebiam as informações através dos sentidos, dos órgãos do sistema nervoso. Esses órgãos trabalham diretamente com o lóbulo frontal, por meio do qual se comunicam com Deus. Enquanto eu pensava e ouvia as palavras dos meus avós, o vovô perguntou para mim com uma expressão que parecia alegre: Filho, você está disposto a sair daqui, a ir para outro lugar?
Quando ouvi a pergunta, fiquei parado, olhando para ele por um instante, pensando antes de responder. Eu tinha isso como uma regra de ouro. Respondi assim: vovô, estou disposto a ir a qualquer lugar neste mundo. Para onde me pedirem que vá, eu irei sem hesitar. Porque tenho sempre a melhor companhia, a dos meus amigos, e eles nunca me deixarão só. Eles estarão comigo aonde quer que eu vá. Eles guiarão meu caminho, como o papai quer. Podemos mudar, vovô, porque eu não tenho medo de nada. As pessoas é que terão medo de mim, quando olharem para mim e procurarem me conhecer. Depois de passarmos as últimas horas do dia lá na fazenda, que parecia um paraíso, finalmente tínhamos que deixar aquele lindo lugar. Fomos para outro lugar, um pouco distante dali, 1 hora de caminhada, do rio Quitoa até o bairro. Quando eram 4 horas da tarde, começamos a arrumar nossas coisas, e 1 hora depois iniciamos a caminhada rumo ao bairro, que eu não conhecia. Mas estava pronto para conhecer esse novo lugar. Como eu gostava de fazer exercício, senti o prazer de caminhar essa distância sem pedir ajuda aos meus avós. Quando eram 6 horas da tarde, o sol já tinha desaparecido e a escuridão tomava conta do cenário. Finalmente, chegamos ao lugar desejado, o nosso destino. Podia ver a pobreza do povo que habitava ali. Suas casas eram cobertas de capim seco e tinham paredes de blocos feitos com areia. Fiquei admirado com aquilo. Tudo indicava que eles eram muito pobres e viviam na extrema pobreza que estava assolando os habitantes daquela aldeia ou bairro. A pobreza é a doença que mais mata pessoas, mais do que qualquer outra doença. Quando chegamos, vi que nossa casa tinha paredes semelhantes às das outras casas, mas era coberta com chapas de zinco. Entramos em nossa nova casa. Era maior do que aquela em que estávamos acostumados a viver lá na fazenda. A casa nova tinha uma sala maior e mais quartos do que a da fazenda. Tinha um quarto isolado, que servia para o trabalho da minha avó. Ela era uma curandeira muito conhecida naquela comuna de Bengo. Foi indicado qual seria o meu quarto. Entrei nele com grande satisfação e vi que estava organizado como os espíritos gostavam. Eu estava pensando no que tinha visto, porque esse povo vivia assim, na extrema pobreza. Enquanto isso, na sala, vinham visitas para me ver e cumprimentar. Eu não gostava de dar atenção a ninguém quando estava meditando, pensando e falando com meus espíritos companheiros. Meus avós já sabiam disso, e diziam às visitas: esperem para vê-lo somente amanhã, porque ele não vai poder atender agora. Por ser um bairro um pouco pequeno, todos os moradores quase que se conheciam, e a notícia era transmitida de boca em boca. Por isso é que em poucas horas após nossa chegada ao bairro, alguns que nos tinham visto chegar fizeram questão de dar a conhecer aos outros, e as famílias mais próximas, que viviam perto da nossa nova casa. Na sala estavam meus tios, minhas tias e meus primos. Todos ansiosos para conhecer o garoto misterioso da família, que não era visto desde nascimento, fazia 6 anos. Mas tiveram que esperar para o dia seguinte, pois eu tinha decidido não sair do meu quarto para ver aqueles miseráveis, pobres e desgraçados. Enquanto eu estava no quarto pensando, fiz uma pergunta aos meus companheiros e amigos de sempre. Por que razão estou aqui neste lugar tão pobre e miserável? E quem são aquelas pessoas que estão perguntando por mim? Será que tenho algo em comum com eles? Onde vivem aquelas pessoas bonitas e importantes, que têm estado lá no santuário algumas vezes conosco? Será que eles também vivem assim desta forma? Se todos os seres humanos vivem assim, eles não pensam que isto é uma miséria? Calei-me para ouvi-los responder. Um deles me disse: filho, aqui será uma escola de aprendizagem fundamental, e você ensinará aos nossos que vivem aqui. Não tema e não tenha receio de estar com eles, porque eles o servirão. Você será para nós o canal, médium ou reptiliano, para levar até eles as mensagens que lhe daremos, porque você é um príncipe e será uma estrela a brilhar no mundo da fama. Mas seu lugar de viver não será aqui. Aqui simplesmente será uma escola de preparação para estar com os príncipes como você. Este lugar está assim tão pobre porque os governantes deste país têm mais amor ao poder, dinheiro, fama do que amor ao seu povo, e não se preocupam em organizar os lugares em que eles vivem. Nós queremos diminuir a população deste país e eliminar os fiéis do grande Criador. Esse é o pacto que eles fizeram conosco. Este país está em guerra civil, mas não tema porque todos eles são nossos escravos. Eles estão fazendo nossa vontade. A direita e a esquerda nos pertencem, porque o fim justifica os meios. Esse é o nosso lema. Você terá o privilégio de conhecê-los, porque eles são seus irmãos de batalha contra o bem. Os governantes que você conheceu lá no santuário vivem como príncipes, e vivem muito bem. Filho, você é um Deus, e não um morto-vivo ou escravo. Nós o amamos muito e queremos o melhor para você. Nunca deixe que as coisas do futuro destruam seu presente, mas aprenda a viver um dia de cada vez, 1 hora de cada dia e 1 minuto de cada hora que passar.
Aprenda a viver uma etapa da vida, de cada fase do seu tempo. Não viva com ansiedade como os mortos-vivos ou escravos, que não conhecem nada. Nunca se preocupe com os outros, nem com o que se passa com eles. Viva somente você e para você, e se preocupe somente consigo mesmo e com suas coisas por fazer. Este mundo é nosso por direito, e nós damos o poder de governar a quem queremos que governe como nós queremos que seja. Sejam conosco, para sempre nosso filho, e nós lhe daremos tudo o que pedir. E saberá que este mundo e os governantes pertencem a nós, e eles nos servem, e são todos muito abençoados por nós, porque eles obedecem às nossas ordens. E todos os governantes que não obedecem às nossas ordens são eliminados da sua história de vida neste mundo, sem que haja alguém para ajudá-los. Temos o poder de fazer tudo o que queremos aos nossos servidores, sem a intervenção de ninguém neste mundo limitado do ser humano. Seguimos regras neste grande jogo da vida real. Por isso, não tema. Somos a sua proteção nesta grande batalha de alcançar almas para a perdição ou para a salvação. Estaremos sempre ao seu lado para o guardar dos seus inimigos. Enquanto eu falava com os espíritos, as visitas que estavam na sala, com esperança e expectativa de me ver, começaram a se despedir dos meus avós, esperando me encontrar no dia seguinte, pois já era tarde. A falta de luz elétrica deixava as ruas na escuridão. A pouca iluminação dependia da luz das estrelas e da lua, por isso eles gostavam muito das noites de luar. Como já era tarde, eu não podia mais comer, se não beber um copo de água morna, pois eu tinha por regra alimentar-me 3 horas antes de ir dormir. Minha última refeição tinha que ser bem leve, como papa de frutas ou sopas leves de cereais integrais sem alteração genética. Os espíritos me ensinaram que o alimento alterado era só para os escravos e os mortos-vivos. A carne, fosse ela branca ou vermelha, era um grande veneno para todos os órgãos do meu corpo. E comer tarde, no período noturno, me impediria de raciocinar corretamente, além de que o processo da digestão não seria o mesmo que no período normal do dia. Fazendo isso, enfraqueceria a maquinaria que seria o santuário de habitação deles, e me tornaria incapaz de lutar contra os vivos. Meus amigos espíritos haviam me ensinado que o repouso me faria ganhar novas energias, ter novas disposições ao amanhecer. Meus avós foram ao culto de adoração aos espíritos, lá no santuário. E eu adormeci. No dia seguinte, todos os membros da minha família começaram a chegar à casa, com o grande desejo de me ver. Eram 7 horas em ponto, antes de eles irem às suas atividades diárias, cultivar a terra para dela obter o alimento para o sustento das suas famílias, e eu me preparava para sair e fazer meu exercício físico matinal, como era meu costume. Ao sair do quarto para a sala, encontrei minhas tias e meus primos. Eles me abraçaram e me beijaram na bochecha como sinal de saudação, de boas-vindas, segundo a tradição deles. Como eu era muito frio e indiferente, não correspondia às expectativas. Eles pensavam que eu fosse um garoto simpático e animado. Mesmo assim, eu os cumprimentei com toda delicadeza, porque devia mostrar-lhes que era um garoto bom e bem-educado, e parecer uma pessoa normal. Aprendi os métodos de disfarce para parecer bom aos olhos de quem não nos conhece, sem a pessoa saber quem eu sou e o que penso. Minha avó me apresentou às tias e aos primos. FGA, uma irmã mais nova da minha mãe, a segunda filha dos meus avós, também tinha feito pacto com os espíritos. Havia vendido a alma para ter fama e muito dinheiro. Fez isso em companhia do marido. O casal tinha uma única filha, que nasceu antes de o pacto ser feito. LGA, irmã caçula da minha mãe, era mais amada pelos meus avós e por todos os membros da família. Ela era uma mulher muito bonita, a pessoa mais linda da família, pois sua formosura era encantadora. Era casada e tinha 3 filhas. Meu primo Vaiveza, nome tradicional quimbundo que significa foi e voltou, vivia naquele tempo no município do Uíge, a capital da província do Uíge. Ele era mais velho que eu. Alexandre, o filho mais velho da minha mãe, aquele rapaz que tinha nascido com o primeiro homem da vida dela, também estava em casa para me ver. E mais alguns vizinhos e famílias de 2º e 3º graus de parentesco. A todos cumprimentei com muita cortesia. Depois disso, saí para o campo de futebol que havia naquele bairro, Gumba, para fazer meu exercício físico. Comecei a observar como o bairro estava construído. As casas eram feitas de adobe de areia vermelha, construções típicas das aldeias rurais da minha terra. Algumas casas eram construídas com adobe cru e outras com adobe queimado. Enquanto praticava meu exercício físico, comecei a pensar acerca do que se fazia naquele lugar, que era muito bonito, cheio de relva e muito verde. Vi 2 barras semelhantes, equidistantes uma da outra. ¿Qué tipo de ceremonia tradicional se realizaba allí? Porque estava tão conservada e afastada do meio do bairro. Enquanto pensava nisso e no significado da tal cerimônia, andava pela área toda do campo.
Quando cheguei em casa, como de costume, sentei-me em minha cadeira para repousar um pouco e depois tomar banho. Os clientes da minha avó começavam a chegar para ser curados. Alguns ficavam admirados, pois, antes de começar a falar dos seus problemas, minha avó já os adiantava, falando-lhes o que se passava com eles. Perguntavam: como a senhora já sabe de tudo o que se passa conosco, se ainda não lhe dissemos nada? E minha avó dizia para eles: já sei de tudo porque eu já os observava antes de chegarem aqui, através dos meus olhos espirituais. E cada um confirmava seus problemas assim que minha avó dizia o que se passava com eles e o que eles precisavam. Alguns diziam que eram perseguidos pelos espíritos de familiares e conhecidos mortos, e que apareciam todas as noites para atormentá-los e levar-lhes à morte, e por causa disso eles não conseguiam dormir. Eles ficavam muito tristes quando a noite chegava, porque sabiam que seriam incomodados, por isso viviam com muitas angústias e com muito medo. Outros desejavam falar com os familiares mortos de quem sentiam muita falta. Ainda outros desejavam ser curados de enfermidades físicas, mentais e espirituais, tanto hereditárias quanto adquiridas por violações das leis físicas e morais. E outras pessoas desejavam ser ricas, ter muito dinheiro e muita fama no mundo físico, e vendiam a alma em troca do que pediam e desejam. Faziam isso com um pacto, acordo, de sangue de livre e espontânea vontade. Minha avó sempre pedia como pagamento 2 tipos de animais, um macho e uma fêmea. Era a representação de um homem e uma mulher, sendo eles membros das famílias deles, para servirem de sacrifícios para agradar aos espíritos. E se não cumprissem os pactos ou votos, eram mortos pelos espíritos. Outros eram levados do mundo real, lógico e consciente para o mundo irreal, ilógico e inconsciente, para viver como escravos dos espíritos longe das suas famílias e dos amigos. Mesmo quando estavam em seu estado normal, conviviam com eles e iam perdendo, assim, todo tipo de afeto natural até morrer. Os pactos se baseiam em 3 períodos do tempo de vida, depois deixam de existir no mundo dos vivos para sempre. Os pactos eram, de curto prazo, vendiam a alma por felicidade em um curto espaço de tempo da vida no mundo real e físico. De médio prazo, por suas convicções e na ambição de ter o que não tinham, trocavam a alma pelos prazeres da vida em um médio espaço de tempo. De longo prazo, consagravam a vida aos espíritos para ter fama e dinheiro, e usufruir dos prazeres que os espíritos ofereciam em troca da alma por longo período de tempo no mundo real. Enquanto eu ouvia e via tudo aquilo, via também os espíritos que estavam com minha avó fazendo tudo o que ela pedia que fizessem. E davam conhecimento antecipadamente a ela, a fim de persuadir os clientes e mantê-los sempre dependentes deles. Os espíritos se transfiguravam na imagem das pessoas que os clientes pediam, com todas as características e formas físicas, com as mesmas roupas que gostavam de vê-los vestir quando em vida, e com o mesmo tom de voz, mas com mais suavidade que antes, quando ainda viviam. Eles falavam que estavam muito bem e que viviam melhor no mundo em que estavam, e transmitiam palavras de esperança, e diziam que era preciso seguir todos os conselhos que minha avó dava. Aos que eram perseguidos pelos espíritos dos mortos, os demônios diziam através da minha avó: simplesmente vão e levem esta água e despejem nos 4 cantos da casa, dentro e fora dela. Eles nunca mais vão aparecer para lhes incomodar. A outros que sofriam de enfermidades físicas, os espíritos traziam cura. Na verdade, eles não os curavam para que nunca mais ficassem doentes, pois suas enfermidades permaneciam dentro do corpo. Eles esperavam até que os doentes violassem algumas regras ou deixassem de depender deles. Aí voltavam a ter as mesmas enfermidades, em outros lugares do corpo e com mais gravidade. Havia os que eram tirados do mundo real dos conscientes para o mundo irreal, parecendo que estavam com distúrbio ou desvio mental, e isolado, longe da realidade dos conscientes. A esses a sociedade chamava de folklore crazy, malucos ou loucos, os fora de si mesmos. Estes os espíritos liberavam para que, voltando ao seu estado normal, viessem a testemunhar o poder do grande príncipe. Eram tirados, assim, do mundo real, o físico, para o irreal, o imaginário, mas que só era real para eles mesmos. Faziam com que vissem e ouvissem coisas que as outras pessoas não podiam ver nem ouvir. Os espíritos brincavam com eles dessa forma. Alguns viviam mesmo assim como escravos e nunca mais voltavam ao estado natural ou normal do ser humano, até a morte. A vida é muito cruel quando não se escolhe bem, e quando se procura um caminho fácil para subir. Nunca devemos nos esquecer de que há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele é o caminho da morte, que até a alegria que há no coração torna-se tristeza, e a vida torna-se pior do que antes. Meus espíritos companheiros e amigos me davam a conhecer o que estava além do que eu via. Sempre observava aquilo todos os dias, os acontecimentos que se passavam na sala de cura da minha avó, onde só ela e os doentes entravam.
E sempre que apareciam meus primos e seus amigos querendo brincar comigo ou para comermos juntos, eu ficava chateado, pois não gostava de estar com eles, nem de brincar como eles queriam, mas sim, como eu queria que fosse, porque eu não gostava de brincadeiras de crianças normais. Na primeira vez que meus primos apareceram na casa da nossa avó, não gostei da presença deles à mesma mesa em que eu estava. Retirei-me para outra mesa, sem lhes dizer nada, mas eles me seguiram. De novo mudei de mesa, e eles me seguiram. Então eu lhes disse em um tom de voz suave: não me sigam mais, e fiquem onde vocês estão. Pareceu-lhes que muitas pessoas falavam ao mesmo tempo, aí eles ficaram assustados e começaram a me temer. Esses primos e primas eram mais velhos que eu. Eles nunca tinham visto nem ouvido aquilo que acabavam de presenciar. Eu não gostava de pessoas comuns nem de estar com elas, exceto se fosse por ordem dos espíritos. E tinha mais ódio dos crentes e cristãos fiéis ao Criador. Ainda muito pequeno na aldeia em que vivia, nas outras vizinhanças e na comuna, eu procurava influenciar as crianças a invocar os espíritos por meio de brincadeiras que aprendia com os demônios. Elas pediam a presença dos espíritos sem saber que invocá-los ou pedir a presença deles lhes tornariam vulneráveis à possessão e ao controle pelos espíritos. Antes do pôr do sol, depois da minha última refeição, que era a mais leve do dia e, como já disse, devia ser tomada 3 horas antes de dormir, minha avó me levou para que eu pudesse conhecer a casa do meu avô, o velho Bengo, sober regedor dos 5 bairros da comuna do Bengo, do município de Cangola, Alto Cauale. Quando chegamos lá, meus companheiros me disseram: ouça somente e não fale nada aqui. Eles me receberam com grande satisfação. Era a família do meu pai biológico. Com toda a minha cortesia, cumprimentei-os conforme a orientação dos meus companheiros. Ali estavam meus primos e primas, tios e tias. Passaram a me apresentar os membros da família do meu pai, todos os que estavam presentes ali. Monteiro Estevão, conhecido por Bueta, o grande caçador que não gostava de viver no bairro. Antônio Estevão, mais conhecido por Antônio Bengo, filho do meu avô e irmão do meu pai somente por parte de pai. Dona Maria Nazagi, Trovão, conhecida por Velha Cajenguele, a outra esposa do meu avô Bengo, e outros mais. Enquanto me apresentavam a eles, mantinha minha postura e gravava os nomes. Vi qual dos filhos do meu avô devia receber um pouco do poder dele, porque os espíritos já haviam me dito quem seria. Depois da apresentação, meu avô disse a todos que estavam presentes: eis aí o anjo investido da família. Ele não é como um de nós, pois foi o escolhido para ser uma luz e brilhar em nossa família. Respeitem-no, amem-no mais do que a mim, e quando eu deixar de ver a luz deste mundo, assim como fui com vocês, ele assim o será, pois lhe será como guia e conselheiro. Meu avô foi grande regedor e protetor do seu povo e da sua família, e era muito amado por todos. Ele era um grande médium, mago da magia negra e branca, e sacerdote do santuário satânico. Eu era um grande tesouro para ele. Fui o neto mais amado dele, mas eu não sabia o que é amar. Era uma criança cruel e sem afeto natural. Era uma criança muito fria, pois fui instruído a não ser amigo de ninguém. Tinha que confiar somente nos espíritos e seguir a orientação deles. Vivendo na casa da minha avó, eu era observado quanto ao que comia. Minha tia e meus primos estavam admirados com minha dieta. Sempre que minha tia trazia algum alimento, eu não tocava nele, e ninguém me via comendo qualquer tipo de carne. Eu tinha prazer simplesmente em verduras, frutas, legumes, cereais e tubérculos 100% naturais. Tinha somente 3 refeições ao dia, e todas no tempo certo, nas horas estipuladas. Bebia sempre água ou suco de frutas 2 horas depois de cada refeição. Meu avô, o velho Gabriel, era um grande caçador, e em casa não faltava carne de caça, nem de peixes pescados por ele. Um dia disse minha tia, ele se aproximou de mim e disse: Gabriel, 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 eu quero falar com você. Por que não me responde? Mantive-me em silêncio, porque detestava o nome que ela usava para me chamar. Mas, com delicadeza e com ódio no coração, respondi-lhe: mantive silêncio porque você me chamou por um nome errado. Eu sou o anjinho do papai. Mas ela dizia: esse é o nome que pertence a você, esse é o nome que o identifica e o diferencia de outras pessoas. Eu respondi: esse nome me foi dado antes de eu ter noção de alguma coisa. Como bebê não tinha como negá-lo, mas eu nego esse nome e, por favor, nunca mais volte a me chamar assim. Gostaria que me chamasse de Anjinho Caído ou Pequeno Príncipe. Agradeceria se assim fosse. Ela respondeu: você não come nenhum tipo de carne, peixes, gafanhotos, grilos, catatos, um tipo de lagarta, etc. Você não come nada, filho. Só esse alimento aí. Parece que você é um cabrito ou ovelha. Quem lhe proibiu de comer carne e peixe?
Voltei a responder com cortesia. Minha tia, me desculpe, mas gostaria de retificar as palavras que estão na sua frase afirmativa. Eu como sim, mas não como a senhora gostaria que fosse. Eu não como tudo que a senhora citou porque tudo que foi mencionado não é alimento feito para o meu estômago. Meu estômago não é uma sepultura de animais e insetos. Não posso comer vitaminas e proteínas de segunda mão. Disse isso porque era assim que eu havia sido instruído, que a carne era um grande veneno para o meu corpo físico. Só os escravos é que deviam comer carnes e insetos, costume comum na minha terra. Numa noite de luar, como era de praxe, meus avós se sentaram com seus netos junto a uma fogueira, para contar-lhes histórias. Faziam assim para transmitir-lhes conhecimentos de determinada realidade. Meu avô Bengo começou a nos contar a história dos gêmeos João e Maria. Eles andavam sozinhos numa mata que não conheciam, quando, de repente, encontraram uma casa muito bonita no meio dessa mata. Sentiram a curiosidade de entrar sem saber do perigo que havia ali. Quando entraram na casa, a porta se fechou sozinha. Aquela residência era de uma feiticeira assassina, que matava as crianças, bebia o sangue delas e se alimentava da carne deles. Subitamente, apareceu um feiticeiro que veio de Malange, uma província próxima, e se assentou ao meu lado, bem junto de mim. Eu e meu avô o vimos, mas meus primos e as outras crianças não. Meu avô concluiu a história dizendo: tenham muito cuidado por onde vocês vão e onde entram. Esse feiticeiro, vindo de Malange, tinha uma missão específica, a de levar vivo um dos meus primos de terceiro grau, o Albino. Como eles tinham feito que o Albino ficasse doente, desejavam que as famílias e as pessoas vizinhas dele pensassem que ele estava morto. Pediram aos espíritos que produzissem a ilusão ótica para enganar todos que estivessem ali vendo aquilo. Então meu avô matou um dos seus cabritos e o colocou no lugar em que estava meu primo Albino. De manhã, quando todos já estavam despertos, os mais próximos do meu primo, quando foram vê-lo em seu quarto, entenderam que ele estava morto, e todos começaram a chorar sua morte. Mas, na realidade, eu e os outros que sabíamos víamos ali simplesmente um animal morto e nada mais. A visão manipulada das pessoas que não sabiam via outra realidade, meu primo Albino morto ali. Todos choraram por ele, e o cadáver foi levado para a igreja católica do bairro, e lá foi feita a missa antes de ele ser enterrado. Eu vi com meus próprios olhos o que os espíritos fizeram, manipulando a visão de todas as pessoas, até que enterraram um cabrito no lugar do meu primo, que foi vendido como escravo para trabalhar na fazenda de um feiticeiro. Ele iria trabalhar lá até a morte, até um dia ser considerado como Mayombola, alma de outro mundo. Eu achava aquilo muito engraçado. A crença na imortalidade da alma era uma forma de engano muito eficaz, e os espíritos amigos tinham prazer de se transfigurar em imagem e semelhança das pessoas que já não faziam parte do mundo dos vivos, com todas as suas características físicas, ou então manipulavam a visão das pessoas. Os espíritos acompanhavam os feiticeiros de vários níveis, que voavam todas as noites com paus de madeira sagrada, Hollywood. E os espíritos que sempre me acompanhavam me faziam ver tudo o que os outros espíritos faziam pelos feiticeiros de todos os níveis. Os espíritos faziam tudo por eles devido aos pactos que tinham feito, no qual eles vendiam a alma para ter poder e fazer o que quisessem. Os espíritos lhes davam privilégios e poder de voar, em qualquer lugar da terra e do mar, e lhes faziam sentir que estavam em dois lugares ao mesmo tempo, estando o corpo físico em casa e o corpo espiritual em outro lugar. Estar em dois lugares ao mesmo tempo neste mundo nunca é algo real para os seres criados pelo grande Criador. O único ser onipresente e onisciente é o Deus Altíssimo, conhecedor de tudo. Aprendi assim com os espíritos. Por isso eu não podia ver constantemente meu papai, Sua Majestade Lúcifer. Ninguém neste mundo é divisível. A alma, que é a própria pessoa, não é divisível. Por isso ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso não é possível, mas os mortos-vivos e os escravos, feiticeiros da magia negra e branca, que não são deuses nem príncipes, nós os levávamos a imaginar ou a pensar que estavam em dois lugares ao mesmo tempo. Acompanhei muitos outros acontecimentos semelhantes, quando levávamos tanto crianças quanto pessoas virgens ao nosso santuário satânico. Tinham-me acostumado a beber constantemente o sangue de pessoas sacrificadas. De dia eu influenciava os filhos dos crentes fiéis daquele que tinha sido morto, mas vivia. Eu os fazia invocar a presença dos espíritos, demônios, para que fossem possuídos ou usados como canais dos espíritos de forma inconsciente, para serem tropeços em casa, sem que seus pais se apercebessem disso. Eu os ensinava por meio de músicas, de orações e choros, brincadeiras, jogos, etc., como formas de pedir a presença dos espíritos em sua vida e para que os espíritos frequentassem suas casas.
Enquanto eu estava no bairro, os espíritos me ensinavam a como ter o domínio da mente do ser humano por meio da cultura, como um conjunto de tradições, costumes, hábitos e práticas reiteradas de um povo. Aprendi com eles que nenhum outro método pressiona mais a mente do ser humano do que sua própria cultura. E nenhum outro instrumento é tão perigoso para influenciar para o mal como a música. A música é uma forma de adoração aos espíritos e a Lúcifer, o grande príncipe da verdadeira luz. É uma das melhores formas para destruir o sistema da verdadeira adoração, que está baseada na divindade de Deus, o Criador. Aprendi que a música é um dos meios mais eficazes, mais fáceis e simples para alterar o sistema da adoração verdadeira. É um dos instrumentos que rompe fronteiras, culturas, unifica mentes e crenças diferentes. E que serve como um bom laço e uma boa armadilha para se alcançar a mente dos vivos, pessoas que têm Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador pessoal, sem que eles saibam. A música é uma arma muito poderosa que tem a capacidade de mudar rapidamente pensamentos e transformar os sentimentos de uma pessoa como nenhum outro meio. A união de pensamentos e sentimentos forma o caráter moral de uma pessoa. Então, a música pode ser usada como instrumento para formar o caráter de um indivíduo segundo a vontade dos espíritos. Eu mesmo pude ver quão influente é a música por meio das manifestações culturais e no uso dos instrumentos musicais. Ela era apresentada em danças tradicionais dos povos que conviviam comigo, nas noites de lua cheia e nos dias de festas deles. Lá não havia luz elétrica. O vodú era e é uma música típica da nossa tradição, como forma de adoração e para invocar a presença dos espíritos dos antepassados. Era uma manifestação da nossa cultura, e eu via as pessoas quando cantavam e tocavam os instrumentos. Os espíritos se manifestavam e possuíam todos os que os invocavam por meio da música, e os adoradores entravam em transe. O vodú era sempre um tipo de adoração e forma de agradecer aos espíritos e a Lúcifer pela vida, liberdade e pelas bênçãos da luz. Aprendi que a música é uma representação de quem é Deus, o Criador. A música é um reflexo da natureza de Deus. Assim, se mudasse ou manipulasse a música, isso poderia também mudar a revelação de quem é Deus, pois as músicas que as pessoas ouvem determinam a imagem que elas têm de seu Deus. Então, mudar a música também significa mudar a percepção das pessoas acerca de quem é Deus para elas. Já com 7 anos de idade, no dia 31 de outubro de 1997, fui levado a fazer um pacto pessoal ou testemunho pessoal, com sacrifício especial de alguém da minha família. Na noite desse dia, fomos todos para a província do Zaire, onde estava o grande santuário e onde todos os satanistas de Angola se reuniam, diante de todos os representantes e governantes do país que se faziam presentes ali. Estavam representadas todas as entidades de alto nível do mundo satânico e oculto, como jesuítas, iluminados, maçons, reptilianos, médiuns, feiticeiros, exorcistas, e todas as estrelas que brilhavam em Angola naquela época. Fui apresentado pelo meu avô Bengo. Eu estava lá com os meus espíritos companheiros e amigos, os quais diziam para mim: aqui estão seus irmãos e companheiros na luta. Uma criança foi sacrificada e o sangue dela foi posto no recipiente do santuário. Cortei um pouco da carne do meu corpo a fim de tirar meu sangue e oferecê-lo a quem eu chamava de papai, o grande príncipe Lúcifer. Era um pacto de sangue, que significava ser fiel até a morte. Uma das minhas tias, a mais bonita, foi também oferecida aos espíritos. Ao amanhecer, antes que todos se apercebessem da morte dela, os espíritos e meu avô fizeram o mesmo processo que tinham feito com meu primo Albino. Como o corpo da minha tia já tinha sido queimado no santuário, os espíritos foram obrigados a aplicar a mesma ilusão ótica. Primeiro para o marido, que dormia junto dela, para que, vendo o corpo sem vida, anunciasse a morte da esposa a toda a família. Meus avós choraram a morte da filha amada, mas não podiam fazer nada contra mim, porque eu estava acima de todos eles em nível e poder. Todos da minha família choraram muito por ela, mas eu não sentia nada. Era muito frio. Um animal foi enterrado em lugar da minha tia. Depois disso, como é comum para alguém com mentalidade africana, meu tio reuniu a família e ameaçou: se alguém aqui matou minha esposa com feitiço, que se manifeste, antes que eu descubra por mim mesmo. Ele espancou todos os meus primos, pois pensava que as crianças estavam envolvidas na morte da esposa, menos a mim, que era o próprio culpado, porque meus espíritos haviam me protegido da ira dele. Alguns meses depois, já tendo chegado ao fim o tempo de vida do meu avô Estevão Muondo, Bengo, antes de morrer ele disse ao povo: 6 dias depois da minha morte, um leão à beira do bairro e a caminho da minha fazenda irá rugir chorando minha morte. Daí vocês saberão que eu sou um grande rei entre vocês, e todos se lembrarão de mim enquanto viverem. Meu avô era muito amado pelo seu povo. Consideravam-no melhor regedor e um grande soba.
Isso porque ele era um feiticeiro muito forte e de alto nível, que protegia seu povo dos feiticeiros e das tropas inimigas na guerra civil que havia no país, que atacavam os bairros governados por ele. Todos os feiticeiros o temiam e o respeitavam por ser sacerdote e o mais forte entre todos os satanistas que viviam naquela comuna e além dela. 3 dias antes de ele morrer, os espíritos anunciaram que meu avô estava me chamando, e que eu tinha que estar com ele os 3 dias que lhe faltavam para repousar das suas obras feitas neste mundo. Minha tia Madalena, a filha caçula do Bengo, veio me buscar na casa dos meus avós maternos. Eu e ela nos encontramos pelo caminho. Falei logo a ela, não é necessário que me diga nada, já sei que o vovô lhe pediu para vir me buscar. Ela ficou espantada e disse-me, não pode ser. Quem lhe transmitiu isso antes de mim, se o papai só disse a mim e ninguém mais estava em casa? Mantive-me em silêncio e não disse mais nada a ela. Quando chegamos à casa do vovô, ele me disse, filho meu, venha aqui ao meu lado, e fique comigo até que eu vá ao meu bom repouso. Fiquei na casa dele em seus últimos dias de vida. Até seu último momento, ele me contou as histórias da Bíblia, do grande conflito, e de como ser fiel ao lado do grande príncipe da luz. Contou-me também o segredo da diferença entre os mortos-vivos e os vivos, os escravos e os livres. Aconselhou-me a nunca desistir do pacto que eu tinha feito diante de todo o mundo e do universo inteiro, que tinha que ser fiel até a morte. Quando chegou o último dia de sua vida, pediu-me que ficasse em seu colo alguns minutos antes de ele morrer. Deu-me suas bênçãos, e depois de ter me abençoado, suspirou e morreu. Ouvi um grande grito dos membros da família, como é a tradição quando um ente querido morre. Eu não sentia nada, pois sabia que os mortos não ouvem nem sentem nada. Saí de lá e fui para a casa em que eu estava vivendo. Todos estavam chorando a morte daquele que havia sido um grande rei. 6 dias depois da morte dele, como meu avô Bengo tinha dito, um dos espíritos que estava com ele se transfigurou em um leão e rugiu fortemente. Todos os que estavam no bairro e nas lavras próximas testemunharam o rugido do leão. Exaltaram grandemente meu avô, mesmo estando morto, e até agora, quando escrevo este livro, ele é ainda lembrado pelas boas obras para seu povo. Os naturais do Bengo Cangola, Alto Kawali, Uiji, que conheceram o velho Bengo, são testemunhas dessas coisas que escrevo a respeito dele. O vovô Bengo era uma pessoa muito boa e muito caridosa aos olhos de todos. Ele gostava de ajudar as pessoas necessitadas, porque era um mago da magia negra e branca. Ele era um regedor muito amado pelo povo e muito zeloso de boas obras. Ele tinha piedade e era defensor da tradição. Meses depois da morte do meu avô, meu pai se lembrou de mim e da minha mãe. Meu irmão Monteiro já estava com ele em Luanda. Então ele pediu aos meus avós que deixassem minha mãe e eu viajarmos para a capital, Luanda, para que vivêssemos junto dele. Ele enviou essa mensagem por meio de cartas, pois naquele tempo a tecnologia e os meios de comunicação ainda não eram realidade em Angola, como é agora. Então meu tio Antônio Bengo prontificou-se em nos acompanhar até Luanda. A capital, naquele tempo, era o lugar dos sonhos de muitos jovens, adultos e velhos, porque era o único lugar do país que não era muito atingido pela guerra civil. Para viajar de carro era necessário estar num comboio de 6 ou mais automóveis, porque os carros eram atacados e as pessoas eram mortas pelos soldados. As mercadorias eram levadas pelos soldados inimigos. Os espíritos haviam me orientado a andar na companhia da minha mãe, mesmo eu não tendo nenhum afeto natural por ela. Eu tinha perdido esse afeto desde a minha meninice. No dia 11 de agosto de 1999, começamos nossa viagem rumo a Luanda. Quando estávamos chegando ao Rio Dande, na divisa entre a província do Uiji e a província do Bengo, as tropas inimigas dos soldados que estavam andando conosco surgiram do meio da mata e nos atacaram. Eles matavam e massacravam todos os viajantes, e algumas mulheres eram violentadas. Crianças de colo, velhos e mulheres, todos foram mortos sem piedade. Do total de 6 carros do comboio, houve ordem para atacar 3. Os 3 últimos carros, que estavam atrás de nós, é que foram escolhidos para o massacre. Não houve piedade, um ser humano matando outro ser humano como se fosse animal. Todos os que estavam conosco no carro e nos outros carros que não foram atacados acompanharam aquilo e ficaram muito assustados, trêmulos, apavorados. Mas eu via tudo como algo muito normal, porque estava habituado a ver pessoas sacrificadas e escravos matarem uns aos outros movidos pelo ódio e pela inveja que os espíritos semeavam no coração deles. Eu conhecia muito bem os 2 grandes comandantes-chefe dos 2 exércitos, e sabia as causas e as razões daquela guerra civil melhor que muitos soldados, capitães e majores daqueles exércitos. Também conhecia os chefes das 2 grandes superpotências, representados pelos 2 chefes do estado de Angola.
Eles tinham como lema o poder é dos fortes, e não importava a morte de milhões de escravos, pois quanto mais deles morrerem melhor será para o reino. Isso porque o fim justifica os meios, com a esquerda e a direita tendo o mesmo objetivo. Meus espíritos estavam comigo, protegendo-me e aos que comigo estavam, para que nada de mal nos acontecesse. Depois do massacre e de uma longa viagem, finalmente chegamos a Luanda. Quando chegamos à casa do meu pai, fomos bem recebidos, deram-nos as boas-vindas com alegria. Ele morava no bairro da Boa Vista. Na verdade, era mesmo uma boa vista, porque o lugar era muito bonito. Em frente havia o mar com areia bem branca, com relva e capim muito verdes, e atrás da casa havia uma grande montanha, igualmente com areia muito branca coberta por relva e capim. A quase 3 quilômetros de distância dali estava a casa do chefe do estado de Angola, chamada Cidade Alta de Luanda.